Todo mundo recebeu na entrada esse cartão? Transbordar vida. Se você não recebeu na saída, não deixe de pegar. É um cartão em que nós vamos colocar em 2024, eu desejo viver. O que eu desejo que aconteça na minha vida? O que eu vou colocar diante de Deus regularmente? Na área da saúde física, emocional, espiritual, família, ministério, lazer, tantas áreas. E de repente, se tem alguma área que você diz, eu quero colocar um alvo, uma meta para mim, uma outra área, escreve no cantinho, põe um post-it aqui, agrega alguma coisa, coloque isso lá na mesa do seu computador, em casa, no escritório, quem sabe lá no quadro, na parede, coloque em algum lugar que você veja, coloque dentro da sua Bíblia. Mas isso se você ler a Bíblia todos os dias. Senão, lá no final do ano, você vai descobrir que tinha os alvos na Bíblia e não vai adiantar. Mas coloque na Bíblia, se ele pode ser um bom marcador de Bíblia para a sua leitura da Bíblia em um ano. Já pensou nisso? Quem sabe você vai ler o Novo Testamento, a Bíblia no ano, e o marcador de Bíblia vai ser esse cartão. Privilégio podemos, juntos como igreja, crescer e aprendermos cada dia mais. Eu trouxe um PowerPoint que eu recebi na internet, que eu achei bem interessante, talvez você tenha visto. São os 10 mandamentos para viver bem. Você está preparado? Olha lá, o primeiro deles, não arrumar problemas. É o primeiro mandamento para você se dar bem esse ano. O segundo mandamento é encarar os desafios. Não fuja deles, mas com fé, confiando em Deus, você encara os desafios. O terceiro é concentrar-se no trabalho. O quarto, vocês vão gostar, é fazer exercícios. O quinto é ajudar o próximo. O sexto é cuidar dos amigos. O sétimo é estar preparado para os dias difíceis. Eles virão. O oitavo é descansar mais. O nono, sorrir sempre. E o décimo, acreditar que nada é impossível. Nós cantamos sobre isso, nós falamos que com Deus tudo é possível, amém? Para viver melhor o ano de 2024, eu queria que nós aprendêssemos alguns princípios básicos da palavra do Senhor. E nós vamos ver a experiência de Elias, princípios que vão transbordar valores do reino quando você estiver vivendo a vida. Princípios simples que nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 18. Você pode se conectar aí na sua Bíblia, abrir sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 18, lá no Velho Testamento, gente. 1 Reis 18. O julgamento de Deus veio sobre o povo de Israel, seca, e a consequente fome que veio da seca. O coração do rei Acabe não se arrependeu. Irado contra Deus, ele começa a acusar o profeta do Senhor, e Deus cria uma situação em que uma demonstração pública do seu poder e da sua grandeza iria acabar com a cegueira do povo para julgar os profetas de Baal. Elias é um profeta que está impactando a sua geração. E o desejo de Deus é que em 2024, eu e você, nós sejamos instrumentos de Deus para impactar esta geração. Amém? Nós vimos alguém sendo batizado porque viu alguém no trabalho fazendo o quê? Transbordando vida cristã. E essa pessoa disse, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha família. Esse é o desejo do coração de Deus que aconteça com você durante esse ano. Quando nós estudamos a vida de Elias, um profeta de Deus, é importante nós termos em mente que um profeta de Deus é alguém que consegue discernir na realidade presente as implicações do presente na vida futura. Ele interpreta o presente conseguindo enxergar
que a semente plantada aqui vai produzir aquele tipo de fruto no futuro. Elias convoca os profetas de Baal, do Deus falso, 450 profetas. Você pode imaginar ele sozinho contra 450 profetas de Baal. Você consegue imaginar como é que os jornais noticiariam o encontro de Elias com os 450 profetas de Baal? Pergunta a pessoa do lado aí, qual seria a manchete do jornal? O que ia aparecer lá na internet para você? O que ia aparecer na internet? Se você quer transbordar vida em 2024, nós precisamos entender uma coisa. Ter uma cosmovisão cristã bíblica é fundamental. Porque quem não tem uma cosmovisão cristã bíblica tem uma percepção distorcida da vida. Quando Deus não está em primeiro lugar, quando eu não vejo a vida como Deus vê, eu percebo a realidade de uma maneira distorcida. Foi o que aconteceu ali no versículo 16, 1 Reis 18, 16. Obadias dirigiu-se a Acabe, passou a informação, Acabe foi ao encontro de Elias, e disse, quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel. E Elias responde, eu não tenho perturbado Israel, não. Você e a sua família que tem perturbado Israel. Acabe tinha uma percepção distorcida da realidade. No versículo 17, ele diz que Elias era o perturbador de Israel. Elias, no versículo 18, que via as circunstâncias como Deus as via, ele diz para Acabe, não, perturbador de Israel é você com a sua apostasia. Uma cosmovisão bíblica nos dará a percepção adequada das pessoas e das circunstâncias que nós enfrentaremos nesse ano. O profeta Isaías nos fala no capítulo 55, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Transborda a vida quem tem uma cosmovisão cristã bíblica. Você vê a vida de uma maneira diferente daquele seu colega de trabalho? Aquele seu colega na faculdade, na escola, aquele vizinho, quando vocês começam a conversar sobre a vida, os fatos da vida, as circunstâncias da vida, você percebe que vocês estão vendo a vida de janelas diferentes. Se você está vendo a vida da mesma janela, daquele seu colega, amigo, parente, que não é discípulo de Jesus, eu lamento dizer, a sua cosmovisão, a janela com que você vê a vida é pagã. Por isso que nós temos escola bíblica, por isso que nós temos grupos de discipulado, por isso que nós falamos tanto em crescer e conhecer mais a palavra do Senhor e conhecer mais o Senhor da palavra, porque é só assim que a mente de Cristo começa a ser construída na nossa mente. Mas se você é um cristão carnal, você não consegue perceber isso. Sabe quando você descobre que você é um crente carnal? Quando os colegas de trabalho dizem, nossa, você nem parece crente. Você é igualzinho a mim. Isso deve nos levar ao arrependimento, à confissão de pecado. Como que eu sou igual a alguém que não teme a Deus, não ama a Deus e não serve a Deus? É porque eu estou vivendo a vida como um pagão vive, e não como um discípulo do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 14, nós lemos, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nós, porém, discípulos de Cristo, temos a mente de Cristo. Pergunta a pessoa do lado aí, como é que a mente de Cristo está na tua cabeça aí? Está sendo bem formada? Está sendo bem formada essa mente de Cristo? Você está enxergando a vida, pensando nos fatos da vida como Cristo pensaria e enfrentaria? Ah, como precisamos! A sua fé cristã precisa fazer diferença na maneira com que você percebe a vida.
Deixa essa frase penetrar na sua mente. A sua fé cristã tem que fazer diferença na maneira com que você percebe a vida. Eu amo ouvir guardiões dizendo que depois que eles aceitaram Jesus, mudou tudo na vida deles. Não é bonitinho? Mas mudou mesmo. Nos poucos anos de vida que eles têm, eles sentiram impacto. Agora, eu e você temos um lastro de pecado tão grande que a gente acha que é tão pouquinho, ela parou de brigar tanto com o irmão. Eu achei bonitinho isso, e é isso mesmo que a gente espera. Nessa fase da vida, é isso que a gente olha e diz, isso é fruto do novo nascimento. Ah, mas se você abandonou o adultério, a mentira, o palavrão, a mente suja, maliciosa, se você abandonou a desonestidade financeira, a irresponsabilidade financeira, aí você como adulto está dizendo, mudou mesmo. Eu estou vendo a vida, as circunstâncias da vida como Jesus vê. Quem não segue a Jesus, não segue os princípios bíblicos de Cristo. Quem segue a Jesus, vive conforme esses princípios bíblicos, porque a mente de Cristo começa a ser criada na mente desse discípulo e dessa discípula. 2024, você quer ter a mente de Cristo, ver a vida como Deus a vê, ver as pessoas como Deus vê, ver as circunstâncias como Deus vê. Você quer andar pela vida como Cristo andou. Você deseja ver a vida, as circunstâncias, as pessoas, as oportunidades como Deus vê. Hoje é o dia de você assumir um compromisso. E quem sabe, num desses alvos aqui é isso, eu quero mais de Cristo na minha vida. Eu preciso ter mais a mente de Cristo. Transborda a vida. Quem vê a vida como Deus a vê. Transborda a vida. Quem tem coragem para mudar. Pergunta a pessoa do lado aí, você tá com coragem para enfrentar as mudanças desse ano? Você está com coragem de colocar a Deus em primeiro lugar? Ah, porque se não tiver coragem, não vai não. Não vai acontecer nada. Elias nos ensina sobre isso. Elias percebia a vida diferente de Acabe e do povo que era infiel a Deus. E agora nós vemos a história de Elias, ele com coragem dizendo, alguma coisa tem que acontecer e eu vou ser usado por Deus para que isso aconteça. A partir do versículo 19, agora convoque todo o povo de Israel, disse Elias, para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Quem caminha com Deus, enfrenta os desafios da vida com coragem. É uma coragem que vem do Espírito. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Lembra dessa expressão? Se nós vamos lá para Atos, nós encontramos apóstolos dizendo, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vamos dizer juntos essa frase? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Agora, Senhor, lá no final da experiência, eles dizem, agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra, como?
corajosamente. Eu e você somos discípulos para transbordar vida, porque quem caminha com Deus tem coragem para denunciar o pecado e para abandonar o pecado. Amém? É sobre isso que nós falamos nesse final de ano. É sobre isso que nós pensamos nesse momento em que estamos encerrando um ano e dizendo como será 2024. Como será servir a Deus nesse novo ano? Elias desafiou aqueles profetas de Baal e viu a manifestação do poder de Deus na sua vida e diante de todo o povo. Quando a gente faz a viagem para Israel, um dos momentos mais especiais para mim é quando nós estamos lá no Monte Carmelo e nós olhamos o vale lá embaixo. E eu começo a imaginar como foi aquilo, os 450 profetas de Baal, Elias desse lado, o povo ao redor na montanha, olhando tudo aquilo e dizendo, e agora, o que vai acontecer? Um drama foi montado, uma superprodução melhor do que as que o ministro Rodrigo faz. E com toda aquela preparação, Elias propõe que Deus venha se mostrar Deus diante do pecado do povo. Ele denuncia com coragem. E ele espera que o povo abandone o pecado porque viram a glória de Deus, viram a manifestação do poder de Deus, porque Deus é Senhor sobre todos. Amém? É interessante, porque eu e você somos desafiados ao ler essa história a termos coragem para em 2024 enfrentarmos os pecados que existem ainda nas nossas vidas. E aqueles que vão aparecer, porque eles vão. Mas coragem para enfrentar o pecado, dizendo, em nome de Jesus, a minha mente não é assim, eu não sou assim, porque Jesus me transformou, aleluia. Coragem para denunciar o pecado ao nosso redor. Pessoas que estão ferindo o coração de Deus, pessoas que desapontam o coração de Deus, pessoas que com suas palavras, suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, estão agindo contra o Deus a que eles dizem que servem. Pessoas que estão destruindo a nossa sociedade com valores que são contrários aos valores da palavra de Deus. E eu e você, como discípulos do Senhor, profetas do Senhor, vamos denunciar o pecado. Nós não cremos que um feto não é um ser humano. Nós cremos que já é um ser humano na fecundação. Amém? É por isso que quando nós conversamos com alguém sobre aborto, nós não estamos sendo radicais, nós estamos simplesmente sendo coerentes com o que cremos. Nós não odiamos pessoas que têm dificuldades na área da homossexualidade, nós os amamos em nome de Jesus, mas nós somos coerentes com o que a palavra nos ensina. É por isso que nós não somos coniventes. Viver nesse mundo onde nós estamos não é fácil, não. Em que a mentira se torna a arma dos inteligentes. Já ouviu essa? Mas porque eu sirvo o Deus da verdade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, eu não falo mentiras, nem meias verdades, que são mentiras completas. O meu falar é sim, sim, não, não. As pessoas onde eu trabalho, as pessoas no bairro onde eu vivo, no condomínio onde eu vivo, as pessoas que convivem comigo sabem, se ele falou, se ela falou, é verdade. Porque ela não mente, porque ele não mente. Conhece pessoas assim? Dignas de crédito? Como Deus deseja que em 2024 eu e você sejamos pessoas assim, cheias de graça, que transbordam vida, mas denunciam pecado. Transbordam vida,
mas se arrependem dos seus pecados, transbordam vida, mas descobrem a cura e a libertação do pecado. Amém? Quando nós olhamos a história de Elias, a partir do versículo 25 é a parte que eu mais gosto. É lindo demais de ver. Os profetas de Baal aceitaram o desafio, afinal de contas, nós estamos do lado do rei, é do lado do palácio do governo que a gente mora, a gente frequenta assim com o rei gosta da gente, ele vem para os nossos cultos, nós estamos muito bem, agora esse tal de Elias vai levar a pior. E eles vieram, e o povo veio para ver. As pessoas com quem você convive estão olhando para você. As pessoas que moram no seu condomínio estão olhando para você. Estão buscando luz, estão buscando referência de esperança. Estão querendo ver como você lida com um problema familiar, como você lida com uma enfermidade, como você lida com uma traição, como você lida com uma fofoca, como você lida com uma mentira. E elas estão olhando e observando, querendo ver se existe coerência entre o que você fala e o que você faz. Quando essa coerência existe, a glória de Deus é manifestada através da sua vida. Foi o que aconteceu com Elias, se você vê a partir do versículo 25. Elias diz, olha, já que vocês são tantos, por favor, preparem o sacrifício para Baal, façam tudo aquilo que vocês querem fazer. E eles passaram o dia cantando, dançando ao redor do altar e não acontecia nada. E de repente, no versículo 27, Elias diz, ao meio-dia começou a zombar dele, gritem mais alto, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. E aí? O que Elias ia fazer? Ele disse, vocês já cansaram? Chegou minha hora agora? Aí ele manda o pessoal preparar o altar, colocar as pedras, 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, colocar a madeira, coloca o boi, cortaram o boi, colocaram em cima. Elias olhou aquilo e disse, faz o seguinte, cava uma valinha em volta e joga água. Eles foram lá e jogaram água, ele disse, não está muito molhado. Jogaram mais água. Ele olhou de novo e disse, joga mais um pouco. A valeta ficou cheia d'água. E quando você vê, no versículo 36, vá até o monte agora, coloque-se no meio da multidão, olhando aqueles profetas de Baal de um lado, eles cansados, exauridos, e do outro lado aquele grande altar que Elias havia feito, com um animal em cima, uma valeta ao redor cheia d'água, tudo encharcado. E a palavra nos diz a partir do versículo 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta.
O versículo 39 faz uma afirmação muito especial. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Deus fez mais do que validar o profeta Elias. Deus fez mais do que validar a autoridade dele. Deus deixou muito claro quem era o Deus verdadeiro, só Jeová é Deus, e que Baal não era Deus. Nesse 2024, a minha oração é que eu e você possamos transbordar na vida de pessoas experiências em que a glória de Deus se manifestou. Porque alguém traiu você, e você não traiu essa pessoa. Com graça, com bondade, com misericórdia, você lidou com a situação. Você enfrentou uma enfermidade sem perder a esperança, sem se desesperar, e aquelas pessoas estão olhando, e eles veem a glória de Deus se manifestando nas suas palavras, nas suas ações, porque existe uma capacitação sobrenatural sendo manifestada naquela hora, que promove a glória de Deus. Eu e você fomos criados para o louvor da sua glória. E quando vivemos assim, nós cumprimos o propósito básico, essencial da nossa vida, que é promover a honra e a glória de Deus. Elias não fez um cenário, ele não pregou um sermão longo, ele não fez nenhuma manifestação diferenciada, ele simplesmente, como eu e você fazemos em nossos lares, ele disse: Senhor, o Senhor é Deus, eu sei disso, mas eles não sabem. Manifesta a tua glória, o teu poder, agora, nessa situação. Quem sabe, uma das palavras que você vai colocar nesse cartão vai demandar que a glória de Deus se manifeste na vida de alguém, numa situação profissional. Quem sabe, o que você vai colocar aqui, você precisa de um milagre tamanho que quem souber ficará de queixo caído, dizendo: ah, sério? Aconteceu mesmo? O desejo do coração de Deus é que eu e você vivamos esse novo ano dessa maneira, dizendo: eu espero a manifestação da glória de Deus, a intervenção sobrenatural de Deus, nos detalhes, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, nos grandes desafios e nos pequenos desafios da minha vida. Porque eu quero viver 2024 transbordando a presença de Deus na minha vida. Esse é o desejo de seu coração? Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Você pode fazer isso? Enquanto você está de olhos fechados, eu queria convidar você a olhar para o seu coração. Elias construiu um altar e o fogo do céu desceu e consumiu aquele altar. Onde você deve construir um altar na sua vida para descer fogo do céu e queimar o pecado em sua vida? Quem sabe precisa vir fogo do céu para queimar a pornografia, adultério, a mente maliciosa, suja, a boca suja. Quem sabe precisa vir fogo do céu para queimar a inveja, a ganância, a cobiça, o jogo. Quem sabe precisa vir fogo do céu para queimar o ressentimento, a amargura, a falta de perdão. Quem sabe
O fogo do céu vai trazer liberdade financeira. Um projeto de pagar dívidas, de honrar compromissos. Quem sabe, o fogo do céu restaurará relacionamentos que foram quebrados. Restaurará o amor que foi perdido. Você terá coragem para abandonar o pecado na sua vida? Esse é o desafio que o Espírito de Deus coloca diante de você nessa noite. Você terá coragem para denunciar o pecado na vida de alguém que está perto de você e que sofre as consequências do pecado? Onde você pode construir um altar para descer fogo do céu e assim você conseguir construir alguma coisa nova em 2024. Você tem coragem para colocar esses alvos que estarão nesse cartão diante do Senhor, dizendo: Deus, vem manifestar a Tua glória. Eu queria convidar você a se colocar de joelhos agora. Um momento seu com o Senhor. Como o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração nessa noite? É algum pecado a ser abandonado? Diga isso para o Senhor. Algum pecado que precisa ser denunciado? Diga: Deus, me dê coragem. Novidade de vida. É isso que acontece com quem está com Cristo Jesus. E esse é o desejo de Deus para você. Que você ande em novidade de vida. Desejo do coração do Senhor para você. Que você ande em novidade de vida. Nós estamos nos preparando para entrar no novo ano. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Tempo especial de consagração na presença do Senhor. Coloque-se diante do Senhor dizendo: Deus, eis-me aqui, eu quero um 2024 com a mente de Cristo, mais perto do Senhor. Diga isso para o Senhor. Ore ao Senhor, dizendo o nome da sua família, cada um deles, e fale devagar o nome de cada um deles, porque o Espírito pode trazer algum assunto que precisa ser colocado diante do Senhor, com relação a essa pessoa. E daí você falará com o Senhor sobre isso. Comece pelos pais, pelos filhos, netos, quem sabe tios, sobrinhos, primos, pessoas da sua família que o Espírito traz à sua mente para você interceder por elas. Diga o nome delas ao Senhor.
Ore pelos seus irmãos e irmãs da igreja, pessoas com quem você serve, convive. Deus trouxe à sua mente alguém, coloque essa pessoa diante do Senhor. Peça a misericórdia do Senhor sobre ele, sobre ela. Ore pelos seus colegas de trabalho, pelos seus sementes. Peça a bênção do Senhor sobre eles. Diga a Deus, eu quero que o Senhor esteja intervindo na vida deles. Cumpre o teu propósito na vida deles, Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ó Deus amado, nós somos Teu povo, Senhor, e de joelhos dizemos que nós queremos viver com o Senhor, queremos viver para o Senhor, queremos viver pelo Senhor. Ó Deus, nos capacita com Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter coragem, possamos ver a vida como o Senhor deseja que nós a vejamos. Capacita-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, para que o poder do Senhor seja manifestado nas nossas palavras, atitudes e ações. Confessamos, ó Deus, tantas vezes que nós vivemos de uma maneira aquém daquilo que o Senhor esperava de nós. Te agradecemos pela Tua graça maravilhosa, que nos alcançou, que nos transforma, nos dá vida e vida eterna. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Cumpra o Teu propósito, Senhor, em nós. Ó Pai amado, cumpra o Teu propósito em nós. Nós nos consagramos a Ti, nós esperamos em Ti, nós confiamos no Senhor e no Senhor apenas. Nós Te louvamos, Deus, nós Te exaltamos e nós clamamos pedindo que o Senhor esteja revelando o Teu poder no nosso meio. Manifesta, Senhor, a Tua graça no nosso meio. Cumpre o Teu propósito, Senhor. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor. E como Teu povo, iniciamos esse ano de joelhos, orando e cantando ao Senhor, dizendo que confiamos no Senhor e no Senhor apenas. Só o Senhor é Deus, nós sabemos disso. Só o Senhor é Deus. Que durante esse ano, Deus, cada um de nós tenha coragem para dizer que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Cumpre o Teu propósito em nós, Senhor. Cumpre o Teu propósito em Tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos